Iniciando a gravação, a gente vai entrar agora num bloco da disciplina, a gente vai falar do diagnóstico, a gente já falou do imunodiagnóstico, das técnicas de forma geral. Quem me solicitou, já enviei os livros, tá? Uma aluna conseguiu o livro que eu falei que tem lá na biblioteca, que é muito bom, o livro que tem na biblioteca da Unime, eu enviei para alguns líderes e para quem me solicitou. Quem não teve acesso, pode mandar um e-mail que eu faço o compartilhamento também desses livros, tá? E a gente vai entrar agora num bloco onde a gente vai falar especificamente, né, agrupando as doenças, tá? Como é que mais ou menos a gente faz o diagnóstico. Normalmente é uma sorologia de forma geral, né? Ou então a gente vai detectar antígenos específicos ou anticorpos monoclonais para esses antígenos específicos. Então a gente vai ter essa variação, a gente vai aprender falando de cada uma das doenças. Hoje a gente inicia falando sobre doenças, diagnóstico imunológico e doenças virais e bacterianas. E aí, falando mais especificamente, quando a gente fala de doenças bacterianas, a gente tem uma marcante que é importante, o diagnóstico imunológico, que é a sífilis. Tá? A sífilis ela é uma doença infecciosa causada por uma bactéria, e a bactéria que causa essa doença é o Treponema pallidum. Esse treponema, a infecção, né, o indivíduo que foi infectado por essa bactéria, a doença ela vai se manifestar em 3 estágios, né, o que se chama de sífilis primária, secundária e a tardia. É importante falar dessas fases da doença porque o comportamento biológico do indivíduo ele vai variar. Né? Então, por exemplo, na sífilis secundária, o indivíduo ele começa a produzir uma maior quantidade de anticorpos, e no momento que ele produz essa maior quantidade de anticorpos, a gente vai ter efeitos que a gente chama de efeito prozona, que eu já falei um pouquinho, né, mas a gente vai reiterar falando nessa aula aqui. Então, na sífilis, a gente vai ter o que a gente chama dessa sífilis primária, onde o indivíduo ele vai ter lesões cutâneas dentro de 10 a 90 dias, gerando uma úlcera no local onde foi inoculada essa bactéria. E essas úlceras, essas lesões, a gente pode chamar de cânceros, né? Que é a região onde foi que essa espiroqueta, porque o Treponema pallidum é uma bactéria, né? Em forma de espiroqueta, e são os locais primários de replicação. A partir daí, essa bactéria ela pode cair no sistema linfático e caindo lá no sistema linfático se disseminar para diferentes regiões do corpo. Então, na sífilis primária, ela vai ocorrer, né, a doença, né, e as manifestações, ela ocorre de forma local. A partir dessa fase, ela pode ser uma doença mais sistêmica, uma doença disseminada, que é o que acontece já na fase secundária da infecção pela sífilis, né, da infecção pelo Treponema pallidum, né, no indivíduo que está com a doença que a gente chama de sífilis. Esses sinais clínicos da doença disseminada, o indivíduo ele pode ter lesões cutâneas, então ele vai ter manchas por todo o corpo, pode gerar dor de garganta, ter síndrome que a gente chama de síndrome gripal, né? Dor de garganta, dor de cabeça, febre, dor muscular, perda de peso, né? Aumento de linfonodos em diferentes regiões. E na tardia, né, onde vai ter envolvimento de órgãos específicos. Né? Então, pode ter essa inflamação, após essa inflamação difusa, que acontece na sífilis secundária, o indivíduo ele pode gerar o que a gente chama de neurosífilis, né? Quando essas bactérias vão para a região de glândulos nervosos ou sistema nervoso, e a sífilis cardiovascular, lesão, né, no sistema cardiovascular. Pode também ter, né, a destruição em diferentes órgãos, então o indivíduo ele pode gerar lesão em articulações, né, gerando artrite, demência ou cegueira. Ou
né, que infelizmente é uma coisa que não é incomum, que é a sífilis, né, congênita, onde a mãe ela passa, né, para o bebezinho intrauterino. Então, ela pode passar lá para o feto essas bactérias, né, e aí vai ter umas infecções onde pode gerar má formação fetal, desenvolver rinite aguda, né, o indivíduo, né, o bebezinho nascer cego, surdo, né, ou com sífilis cardiovascular, porque são as regiões mais afetadas por essa bactéria quando ela se dissemina na corrente sanguínea. Então, lesões na região, né, de entrada, né, ou lesões disseminadas, onde o indivíduo vai ter lesões por toda a pele, quando chega na fase disseminada. E aí, como é que se dá esse diagnóstico, né, para sífilis? A gente vai agrupar os testes diagnósticos em dois grupos. Né? Um grupo onde a gente chama de testes treponêmicos e testes não treponêmicos. Lembrando que esse nome treponêmico, ele vem da bactéria Treponema pálido, tá? Então, quando a gente fala, né, de testes treponêmicos, vão ser aqueles testes extremamente específicos. São os testes onde, né, o indivíduo, né, a gente vai detectar no indivíduo anticorpos específicos para o treponema pálido. Né? Ou seja, a gente vai usar naquele diagnóstico, naquele kit diagnóstico, antígenos específicos da bactéria. Porque a gente separa normalmente nesses testes para sífilis? Porque a gente pode ter na doença, o indivíduo que está doente, né, que tem infecção pelo treponema pálido, no momento que a doença é disseminada, né, que vai ter essa fase de disseminação, o indivíduo ele vai ter lesão em diferentes regiões, né, podendo, por consequência, fazer uma ativação policlonal e produzir diferentes anticorpos nessa fase da doença. Não só anticorpos direcionados especificamente para essa bactéria, né, anticorpos que são produzidos por algumas estruturas da célula por causa desse excesso de lesão, essa lesão disseminada que acontece, tá? Então, a gente pode detectar e associar, né, quando a gente faz testes específicos, e aí a gente vai ver anticorpos específicos que realmente foram produzidos e direcionados para bloquear, né, para neutralizar a bactéria que causa a doença. E os não treponímicos, né, vão ser os testes onde vão detectar anticorpos não treponêmicos, ou seja, anticorpos que não são específicos, mas que estão presentes quando o indivíduo tem a doença, né? Quando ele apresenta a sífilis. Pode acontecer em outras doenças? Pode, tá? Doenças cardiovasculares, por exemplo, pode ter a produção desses anticorpos não treponêmicos. Porém, a gente vai fazer, então, esses testes não treponêmicos como triagem. Então, pega ali aquela galera toda, se ela realmente tiver sífilis, ela vai dar positivo no não treponêmico. E aí a gente confirma para não confundir com outras doenças nos treponêmicos. Então, qual a diferença entre os testes treponêmicos e não treponêmicos? Os treponêmicos são aqueles onde a gente usa, né, onde a gente vai detectar anticorpos específicos contra o treponema pálido. Nos não treponêmicos, a gente vai detectar, né, anticorpos que não são específicos para o treponema pálido, porém vão estar presentes quando o indivíduo tem a sífilis, ok? Entendido essa parte? Entendido. Então vamos lá. Esses testes, eles podem ser tanto quantitativos quanto qualitativos. Aí vocês lembram esses termos, né? Quando a gente fala de diagnósticos no geral, quantitativos é quando eu consigo falar quantidade em números. Então eu posso dizer o título sorológico. Eu posso dizer quanto, né,
daquele título, o meu paciente é positivo. E aí, quando eu digo quanto daquele título o meu paciente é positivo, eu consigo associar, né, a quantidade de anticorpos presente na amostra. Né? Lembra quando a gente falou daquelas diluições lá na aula prática? Então, se eu tenho uma diluição 1 para 1.280 e ainda está positivo, significa que se eu diluir 1 para 1.280, o paciente ainda tem anticorpos suficientes para reagir ali com o meu teste, e tendo anticorpos suficientes para reagir com o meu teste, significa que tem uma grande quantidade de anticorpos. Então, quanto maior a diluição, quanto mais eu diluo e ainda está positivo, significa que eu tenho uma grande quantidade de anticorpo naquela amostra. Então, eu posso quantificar e saber o quanto de positivo ali, o título da minha reação no diagnóstico da sífilis e das outras doenças que a gente vai falar ainda hoje. E qualitativo, eu vou dizer se é positivo ou se não é, se o indivíduo tem a doença ou se ele não tem a doença. E aí, importante, como eu falei, quando a gente fala de sífilis, a gente não pode deixar de falar, né, do fenômeno do efeito de prozona. E aí eu falei um pouquinho lá desse efeito na primeira aula de imunodiagnóstico. Tá? Quando a gente fala desse efeito prozona, eu vou botar aqui o gráfico novamente, né, mas a gente tem que lembrar que quando a gente fala do efeito prozona, a gente tem a associação, né, àquela zona de ideal de onde a gente vai ter o efeito de reatividade positiva. Então, né, a gente tem aqui, né, a região onde eu tenho esse excesso de anticorpos, tá? E tem o que a gente chama de zona de equivalência, que é a zona onde eu vou conseguir deixar a quantidade de antígeno suficiente, a quantidade de anticorpo suficiente para que haja, né, uma reação ideal. Então, o efeito prozona é justamente pró antes, né, do que da zona de equivalência, a zona onde eu tenho a quantidade ideal de anticorpo e de antígeno para que reaja e eu tenha uma reação ou verdadeiramente positiva ou verdadeiramente negativa. Então, na sífilis secundária, como é uma doença disseminada, ocorre o que a gente chama desse efeito prozona, né, que vai ser o efeito onde eu tenho uma grande quantidade de anticorpos na amostra do paciente. E aí, essa grande quantidade na amostra do paciente, ela não vai ter uma reação, né, ideal ali com os antígenos do meu teste. Não tem na reação ideal com os antígenos do meu teste. Qual o grande problema? Né? Eu vou ter um falso negativo. Então, tendo um falso negativo, vai passar onde aquele paciente que realmente tem a doença, ele vai estar antes, né, dessa zona. E aí, como é que eu evito esse efeito prozona, né? Ele vai ser facilmente identificado quando a gente pega aquela amostra pura, amostra de soro pura do paciente e dilui, né? E aí, normalmente, né, nos testes, né, treponêmicos e não treponêmicos, a gente vai fazer uma diluição 1 para 8, 1 para 16. Ou seja, a gente dilui de 8 vezes, né, o volume daquela minha amostra. E aí, então, eu vou avaliar e quantificar se realmente é negativo ou se é o efeito prozona, se é aquele excesso de anticorpos que está atrapalhando a reação do meu teste. Tá? É justamente vocês pensarem nesse gráficozinho aqui que ele apresenta. Tem muito anticorpo, pouco antígeno. Não tem reação ideal onde eu consiga visualizar.
ele vai estar antes dessa zona de equivalência, eu vou ter um falso negativo, porque eu não vou conseguir detectar, né, a presença desse excesso de anticorpos. Tá? Então, o efeito prozona, justamente, ele vai ser esse efeito onde a gente vai ter excesso de anticorpos na amostra e eu não consiga detectar. E para solucionar, a gente faz, então, diluição da amostra pura, aquela amostra que eu coletei do paciente, e a gente também tenta quantificar na amostra pura do paciente, né, e quantificar as amostras diluídas. E aí, quando eu ver que o positivo só deu na amostra diluída, eu consigo ver ali que naquele paciente ocorreria o efeito prozona e eu não caí, né, no descuido de dar um falso negativo, porque eu tive todo o cuidado de fazer a diluição da amostra do meu paciente. Isso é claro, isso ocorre bastante em indivíduos que estão na fase secundária da sífilis, né, onde vai ter esse excesso de produção de anticorpo, porque a doença é disseminada, e aí vai ter esse problema que pode ser sanado especificamente quando se faz uma diluição, certo? Professora, Pode falar. então é muito importante fazer a diluição, não é? Nesse caso. Justamente, né? Na maioria dos imunodiagnósticos, a gente sempre vai diluir. E quando a gente fala de diagnóstico da sífilis, sempre tem que diluir justamente para evitar esse efeito prozona que é bem característico nessa doença. Mas se eu for fazer o diagnóstico para outras doenças, aí o ideal é que eu dilua para poder ver o título da reação, né? O quanto ainda é positivo nas diluições. Mas pode até passar despercebido. Ah, não, vou nessa amostra, eu não vou. Nesse teste X, eu não diluo, eu só vou ver na amostra direto. Né? E aí você só vai dizer se é positivo ou negativo. Você não vai dar a análise quantitativa, só qualitativa. Mas indivíduos para diagnóstico de sífilis, sempre, né, diluir a amostra desse paciente, né, e ver o título da reação, se está positivo, e também para não cair no erro de um falso negativo por causa do efeito prozona, que acontece bastante nesse quadro dessa doença. Então, realmente é importantíssimo se ter a diluição da amostra, se fazer a diluição da amostra. Por isso que lá no iniciozinho da disciplina, né, antes de começar qualquer aula prática, a gente aprende como diluir, como calcular, porque é uma coisa importantíssima, né, para a vida de vocês, né? Estou falando desses testes não treponêmicos, que são aqueles onde a gente não detecta diretamente os anticorpos específicos. A gente vai ter um que é extremamente utilizado na rotina laboratorial, que é o VDRL. Ele é uma prova de floculação, então ele é como se fosse uma derivação, como eu falei lá na aula de imunodiagnóstico, das provas de aglutinação. A gente pode também fazer utilizando esses antígenos específicos, né? ELISAs e testes rápidos de imunocromatografia, aqueles, né, parecidos com o que a gente faz para teste de gravidez. Esses não treponêmicos a gente pode fazer também imunofluorescência, que é que a gente mais utiliza para confirmatório. Então, normalmente na rotina laboratorial, o indivíduo ele vai fazer um VDRL, que é o mais utilizado desses de floculação. E depois, para confirmação, normalmente a gente faz uma imunofluorescência específica que a gente chama de FTA-ABS, tá? Que é uma imunofluorescência específica para o diagnóstico da sífilis. Então, triagem, VDRL, confirmação, FTABS. Tem outras provas também que a gente pode fazer, né, específica, não treponêmico, como
a hemaglutinação, né, que é aquela onde a gente utiliza hemácias, eu vou falar um pouquinho dela também, que ela, depois do FTABS, é o que também é utilizado, é a hemaglutinação na rotina de diagnóstico e confirmação de sífilis. ELISAs, né, que utilizam antígenos específicos, testes de aglutinação, imunocromatografia também podem ser utilizados específico. E aqui que não é da nossa área, biologia molecular, testes moleculares, onde vai fazer a detecção do DNA da bactéria a partir da técnica de PCR. Esses diagnósticos laboratoriais, a gente pode ver o exame direto, onde vai identificar lá naquela lesão, tentar fazer a extração dali na lesão, ou testes sorológicos. Mais comum, a gente vai fazer a análise sorológica do indivíduo, fazendo o teste de triagem, que é o VDRL, e o confirmatório, que é o FTA-ABS. Então, falando do teste de não treponímico mais importante, que é o teste de floculação, comercialmente chamado de VDRL. Esse teste de floculação, ele vai ter uma suspensão antigênica, onde ele vai ter 3 tipos de antígeno diferentes: a cardiolipina, o colesterol e a lectina. Ou seja, nenhum específico para o treponema pálido, mas que são antígenos que vão estar presentes no momento da infecção e o indivíduo vai produzir anticorpos ante essas estruturas. Então, no preparo dessa suspensão antigênica, vai ter ligação desses componentes que vai, então, resultar na formação dessas micelas arredondadas e dão o aspecto de formação de flóculos numa reação positiva. Então, o indivíduo que tem a doença, o indivíduo com sífilis positiva, eles vão ter esses anticorpos não treponêmicos presentes na amostra, eles vão se ligar a essas cardiolipinas, e a ligação de anticorpos, essas várias micelas vão formar os aspectos, como se fosse aqueles flóculos de neve, que a gente só consegue visualizar com o auxílio do microscópio óptico. O anticorpo é marcado? Não, aqui é o anticorpo do paciente que se liga a essas micelas e tem essas formações positivas, esses flóculos positivos. A ausência de floculação a gente vê como se fosse areiazinhas, que são essas micelas presentes ali, que não vão estar conectadas com reação positiva de anticorpos. Então, reação positiva, a gente vai ter essas formações, agrupamento de micelas com os anticorpos, e reação negativa, não tem anticorpos se ligando a essas micelas, a gente vê como se fosse areiazinha ali no fundo. Então, essa ligação ela vai ser encontrada de forma de flóculos ou grumos, grandes ou pequenos, que podem ser visualizados, Normalmente a gente utiliza o microscópio, mas dependendo do título da reação, a gente até vê, os flóculos ali. Mas para confirmação, para fechamento, a gente tem que utilizar o microscópio para ver essas formações positivas. Como eu falei, essas cardiolipinas, eles são lipídios que são encontrados em baixas concentrações em diferentes tecidos de mamífero, ou seja, tem nos nossos tecidos, e aí no momento da sífilis, que o indivíduo está com infecção por essa bactéria, ele vai então ter essas cardiolipinas liberadas, e aí pode ter a formação de anticorpos, anticardiolipinas, anticorpos não treponêmicos, que vai ter essa reação por causa da ativação policlonal dos meus linfócitos B, e aí vai dar essa reação positiva para essa cardiolipina. Normalmente, para o kit diagnóstico, se utiliza a cardiolipina sódica, que vai ser obtida do coração de boi, e utilizada para a preparação desse antígeno
do VDRL. O VDRL ele é mais utilizado na rotina laboratorial, justamente, né, porque é de fácil acesso e também porque é um dos únicos, né, testes de floculação que pode ser utilizado para também avaliar a presença desses anticorpos não treponêmicos no líquor. Então, eu posso usar no VDRL a amostra de líquor e a amostra de soro. Então, normalmente, na rotina, no dia a dia do laboratório, o indivíduo, né, utiliza esse VDRL pela possibilidade de tanto, né, diagnosticar a presença desses anticorpos no líquor do paciente, lembrando que o indivíduo ele pode desenvolver uma neurosífilis, então essa positividade lá no líquor e, diferente dos outros testes não treponêmicos e de floculação, a gente não consegue detectar no líquor a presença desses anticorpos. Então, por isso que na rotina, no dia a dia do laboratório, é o mais utilizado. O mais utilizado, além de também ser mais barato do que os outros não treponêmicos. Ok, gente? Então, vamos lá. Professora, Oi. esses testes são só para a sífilis ou pode ser usado para outras bactérias? Em relação à bactéria, só a sífilis, mas indivíduos com lesões cardíacas, por exemplo, né, doenças que vão ter inflamação, né, do miocárdio, ele pode ter a presença desses anticorpos anticardiolipínicos. E aí ter positividade você pode usar também para associação dessas doenças inflamatórias, né, cardíacas. Por causa, a gente faz isso na sífilis, porque na sífilis secundária você pode ter uma lesão, né, ela pode se disseminar para a região do miocárdio e ter essa positividade, tá? Mas para outras bactérias não é utilizado não, ele vai ser específico para a bactéria da sífilis. Mas em outras doenças você pode ter essa positividade, como eu falei, doenças inflamatórias cardíacas, tá? Mas, por exemplo, se você quiser ver bactérias que, sei lá, streptococcus, não vai ter positividade de VDRL em indivíduo que tem infecção por streptococcus, por exemplo. Certo? Certo, professora. Obrigada. Nada. Então, o VDRL ele vai ser uma triagem, né? Porque ele não é um teste extremamente específico. Então, se faz, né? Porque ele é um teste extremamente sensível. Então, no momento que o indivíduo tem a sífilis, ele vai dar positivo, mas eu posso ter os que não têm sífilis e dá positivo. Então, para confirmar, né, quando o VDRL dá positivo, a gente vai fazer os testes treponêmicos, os testes mais específicos para poder ver a positividade ali. Então, um desses testes específicos utilizado, o teste treponêmico, é uma imunofluorescência específica, para, né, a bactéria que causa sífilis. Então, o antígeno que vai estar grudado aqui vai ser, né, o treponema pálido. Lembrando que na imunofluorescência a gente coloca o micro-organismo ou as células de forma íntegra, a gente não fragmenta. Diferente do ELISA, que a gente faz fragmentação do micro-organismo ou do antígeno. Então, a gente coloca o antígeno íntegro, gruda ali na lâmina e vai ver, né, se o indivíduo ele vai ter anticorpos específicos para o treponema pálido. Vai ser positivo, né? E eu posso dizer que é um teste específico porque eu vou estar usando a bactéria de forma específica ali
para avaliar a positividade no meu teste. Então, lembrando que a leitura de uma reação de imunofluorescência, o primeiro passo vai ser grudar o antígeno na lâmina, né, que é a bactéria, depois incubar essa lâmina que já tem a bactéria ali grudada com o soro do paciente, então eu deixo um determinado tempo, faço as minhas lavagens, né, depois eu incubo com o anticorpo que vai se ligar ao anticorpo do paciente, e então esse anticorpo tem uma molécula grudada a ele, uma molécula fluorescente, e eu consigo detectar ali positividade, que são as bactérias, quando eu tenho essa reação positiva fluorescente ali, né? Se fosse negativo, estaria tudo escuro. Então, vai ser reagente, né, quando os treponemas ficam fluorescentes, quando essas bactérias ficam fluorescentes. Normalmente, a gente utiliza o fluorocromo, que vai dar cor verde. Não reagente, quando a gente não vê coloração, o campo fica todo escuro. Em conclusiva, quando a gente tem uma baixa quantidade de fluorescência, mesmo na amostra direta. Aí a ideia é que se faça uma nova coleta, repita ali naquela amostra daquele paciente, ou repita naquela mesma amostra que você coletou. Se na mesma amostra que coletou der inconclusivo, a gente faz uma nova coleta para poder ter certeza do diagnóstico e liberar. Certo? Além, né, da imunofluorescência, a gente vai ter os testes de microhemaglutinação, tá? Ou hemaglutinação. Os testes de hemaglutinação vão ser testes onde a gente utiliza hemácias, né, normalmente hemácias, né, de animais que não têm a grande quantidade de antígenos, e gruda, né, naquela parede daquelas hemácias antígenos do que eu quero avaliar. Se eu estou querendo avaliar, né, se o indivíduo tem infecção pelo treponema pálido, se o indivíduo tem sífilis, eu pego a hemácia e grudo fragmentos dessa bactéria e a gente consegue avaliar, né, a presença de positividade. Então, como é que a gente avalia? Tem uma plaquinha, a plaquinha funda em V, que foi aquela plaquinha que a gente viu lá na aula prática, quando eu mostrei os materiais do laboratório. Nessa plaquinha, a gente coloca as hemácias que tem grudados nela os antígenos do micro-organismo e misturo com o soro do meu paciente. O soro vai estar diluído nas concentrações ideais, né? Misturando com o soro do paciente, né, eu deixo lá em torno de meia ou uma hora e vou avaliar, né, se houve a reação positiva. A reação positiva, ela se dá onde eu não vejo nenhuma hemácia indo para o fundo do poço. Lembrando que o poço é em fundo em U, né? E quando eu tenho esse fundo em U, ou fundo em, não fundo em U não, desculpa, fundo em V, né, a pontinha do V vai tudo se depositar lá naquela pontinha do V. E só se deposita as hemácias que vão estar livres, as hemácias que eu não tenho anticorpos agregados a ela. Então, a reação é negativa quando eu vejo esse pontinho lá no fundo do poço. O que aconteceu? Não teve anticorpos, os anticorpos não sustentaram essas hemácias e foram todas lá para o fundo do poço. A reação positiva, eu não vejo todo mundo lá caindo por densidade no fundo do poço. Essas hemácias vão estar sustentadas, então eu vejo uma reação homogênea, né? Aqui fica bifásico, o líquido fica em cima, as hemácias ficam embaixo. E aqui eu vejo uma reação homogênea porque eu tenho anticorpos sustentando e segurando. E esses anticorpos sustentando e segurando essas hemácias, eles só estão lá presentes porque o indivíduo tem sífilis, né? E as hemácias que eu utilizei são hemácias que têm antígenos da bactéria do treponema grudados nela, ok? Então, reação positiva, eu vou ver esse tapetinho aqui, todo mundo homogêneo. Reação negativa, onde eu vou ter tudo indo lá para o fundo, porque não tem anticorpos que estão sustentando. E conclusivo, quando eu tenho, né, metade das hemácias suspensas e a outra parte ali no fundo do poço. E a ideia é repetir com a mesma amostra, né? Se com a mesma amostra ainda continuar inconclusivo, a gente, então, pede recoleta desse paciente.
Ok, gente. Então, vamos lá. Ok. Outra avaliação que a gente utiliza bastante, né, na rotina laboratorial para fazer o diagnóstico, né, é normalmente infecções recorrentes pelo Streptococcus pyogenes, tá? Streptococcus pyogenes é uma bactéria gram-positiva, né, do gênero Streptococcus, e essa bactéria normalmente ela faz infecção na região, né, da faringe, né, fazendo aquelas, né, gargantas, né, que a gente chama da garganta inflamada. Mas o grande problema, né, dessas infecções em gargantas, né, e recorrente, que não seja controlada por essa bactéria beta hemolítica, ela também faz beta hemólise, né, faz lesão total das hemácias, complicações supurativas e não supurativas, complicações onde eu vou ter, né, reatividade cruzada. Então, no momento que eu vou ativando várias vezes, né, meus linfócitos B, inflamei a garganta, melhorei. Inflamei de novo, melhorei. Inflamei de novo. Tudo isso eu tenho ativação e produção de anticorpos, tá? Esses anticorpos que foram produzidos direcionados, específicos, né, para essa bactéria, eles podem, por consequência, se ligar a outras estruturas do corpo, estruturas que tenham essa semelhança antigênica, e é o que a gente chamou, né, quando eu falei um pouquinho de reações de hipersensibilidade, também quando eu falei de resposta humoral, né, a gente vai ter o que a gente chama de mimetismo antigênico. A gente tem, né, estruturas um pouco semelhantes, né, do micro-organismo. Eu produzo anticorpos para essas estruturas do micro-organismo, porém, né, por consequência, né, do aumento da produção desses anticorpos, eu posso ter esses anticorpos se ligando a estruturas do corpo, né, e gerando, né, febre reumática, quando se liga a válvulas cardíacas, estruturas cardíacas, né, ou quando se liga ao glomérulo, por exemplo, né, e fazem, né, glomerulonefrite, lesão cardíaca, ali presente pós-infecção por essa bactéria. Que é uma das grandes consequências, né, podem estar associados, né, a essa infecção por essa bactéria. Então, a importância de eu diagnosticar, de eu isolar, e muitas vezes os testes microbiológicos a gente não consegue fazer essa detecção isolamento dessa bactéria tão fácil. Então, a ideia é que eu utilize alguns testes imunológicos para ver se o indivíduo produziu anticorpos ante essa bactéria e aí, né, ter um cuidado maior com esse indivíduo, tratar melhor, né, infecções de garganta para que não venha a desenvolver, né, doenças de consequência. E aí a gente vai ter, né, dois testes importantes para a detecção, né, de anticorpos ante o Streptococcus pyogenes. A gente tem o Strep-A, que vai ser um teste rápido, né, onde o indivíduo ele vai fazer coleta lá na garganta, faz a coleta na garganta do indivíduo, então o indivíduo ele não pode chegar lá com ter escovado os dentes, nem bebido água, vai chegar em jejum, tá no laboratório, faz a coleta ali na garganta, né, com o suave. E nesse kit diagnóstico, ele vai ter dois reagentes, né? O reagente A, né, onde vai fazer a extração química, né, do que vai ter ali no suave. E no momento que faz, né, essa extração do que tem no suave, com esse reagente A, eu coloco o reagente B. E aí, se tiver os antígenos específicos da bactéria, então nesse Strep-A, a gente vai tentar fazer a retirada das bactérias, a gente vai detectar antígenos da bactéria presente na orofaringe do paciente. Então, peguei o suave, coloquei lá na garganta. Então, por isso que é importante a gente evitar que o paciente escove os dentes, né? E beba água para ter o máximo possível de bactérias ainda presentes na garganta.
Passou suave ali na garganta, eu utilizo 2 reagentes, o reagente A e B, que vão fazer a extração dos lipídios e das proteínas dessa bactéria. Quando eu coloco no meu teste rápido, ele então consegue detectar que existem os antígenos da bactéria ali. E aí, se tem os antígenos da bactéria, o indivíduo está com a garganta, né, presença desses streptococcus do grupo B, né, ou do grupo A de Lancefield, né, que é um grupo de classificação dos lipopolissacarídeos presente na parede dos streptococcus e é um beta hemolítico, tá? E o que é que vai me dizer se o indivíduo tem a bactéria? Que aquela infecção de garganta recorrente, ela pode estar associada a esses Streptococcus pyogenes, e aí eu tenho que modificar o tratamento, ter mais cuidado com aquelas infecções de garganta daquele paciente. Ela pode estar no trato respiratório, né, superior, normal, né, em equilíbrio com o paciente. O grande problema é quando tem essa clínica onde o paciente está tendo infecções recorrentes. E aí, se está tendo infecção recorrente, tem que controlar, né, e evitar esse processo. Outro teste que também a gente consegue, né, associar a infecção, né, e detecção dos Streptococcus pyogenes é um teste rápido, né, que é um teste de aglutinação, que é o ASO ou o ázulo, né? Esse ASO ou ázulo, ele vai determinar de forma qualitativa e semi-quantitativa, né, se eu fizer diluições, né, várias diluições da amostra do meu paciente, então ela pode ser quantitativa, ou se eu fizer a análise direta, ela só vai ser qualitativa, eu só vou dizer o quanto, né, se é positivo ou se é negativo. E o que é que esse ASO detecta? Se o paciente ele produziu anticorpos anti-streptozina, né? Primeiro, que é streptozina? Streptozina é uma toxina, né, produzida no momento que se tem a infecção por Streptococcus pyogenes. Então, se, né, eu tenho uma determinada toxina que é produzida por aquele micro-organismo, nesse caso por essa bactéria, o meu sistema imunológico ele vai então reagir, produzir anticorpos para essa toxina, e aí nesse caso eu posso então detectar a presença dessas toxinas, a presença desses anticorpos ante essa toxina na amostra do meu paciente. Esse ácido, ele é uma aglutinação em látex. Então, o que é que eu vou ter grudado nesse látex para saber se o paciente tem anticorpos anti-streptozina? O que é que eu tenho grudado no látex? É uma pergunta. Eu quero detectar se na amostra do meu paciente tem anticorpos anti-streptozina. O que é que eu tenho grudado nesse látex para eu poder detectar esses anticorpos anti-streptozina? A bactéria. Não especificamente a bactéria. Eu estou procurando um anticorpo extremamente específico. É um anticorpo anti-streptozina. É isso, o anticorpo seria o... Ai, professora, a professora falou agora. Streptozina. Seria ela, não? Isso. Então, não é a bactéria em si que eu vou ter grudado, mas sim esse antígeno específico, que é a streptozina O. Então, grudado no látex, e eu vou ter essa streptozina O. Se o paciente ele tem esses anticorpos anti-streptozina O, eu vou ter aqui a reação positiva, né? Se não tiver, reação negativa. E aqui vocês podem ver como se tivesse, né? Quando a gente talha o leite, né? Que a gente vai fazer aquela modificação do leite, né? Que o leite vai ter aqueles coalhos, né? É como se fosse esses coalhos aqui, uma reação positiva e a reação negativa, né? Quando tá tudo íntegro ali, normalzinho,
na amostra no teste, lá no kit, a mistura do soro do paciente com o látex, né, utilizado, certo? Então, como é que eu faço a técnica? Pego o látex, né, que já vai estar pronto, vem no meu kit, e misturo com o soro do paciente, seja o soro direto ou o soro diluído, depende de como, né, e se eu quero analisar o título da reação, ou somente se é positivo ou se é negativo, certo? É um teste bem rapidinho, simples, a gente mistura, né, em menos de um minuto, depois a gente vê reação positiva e negativa. Lembrando que a gente vai ter também os meus controles positivos e meus controles negativos ali na reação. Ok? Além disso, né, além de outras bactérias que a gente também pode utilizar o imunodiagnóstico para poder fazer o diagnóstico, é a bactéria que causa a tuberculose. Então, eu posso dizer se o indivíduo tem doenças, né, se ele está ali presente, né, a infecção pela Mycobacterium tuberculosis, né, ou bacilo de Koch, tá? O indivíduo ele vai ter infecção, ele pode ter infecção mais generalizada, né, uma tuberculose extrapulmonar, mas comumente a gente vê tuberculose pulmonar presente na infecção por Mycobacterium tuberculose. O indivíduo vai desenvolver febre, tosse, dor torácica, falta de ar, cansaço, né, expectoração muitas vezes com sangue, que está associada a essa lesão na região pulmonar. A gente vai ter uma resposta imunológica, onde pode ter infecção em macrófagos, né, e aí vai ter ativação de célula TCD4, TCD8, intensa produção da citocina interferon gama, porque a gente faz uma ativação da resposta mais TH1, e essa tentativa do aumento da produção de interferon gama é a tentativa de destruir essa bactéria, também ela é uma bactéria intracelular, tá? Então, essa necessidade do aumento da produção de interferon gama nessa doença. E aumento também, a gente tem aumento dos linfócitos TCD8, linfócitos citotóxicos, que também vão estar ativando mais macrófagos, né, para aqueles macrófagos que forem infectados serem destruídos e também para aqueles macrófagos apresentarem mais antígenos. E aí, como é que a gente tem o diagnóstico laboratorial? É um teste que ainda é utilizado no SUS, comumente as redes particulares não utilizam mais, né, em grande quantidade, mas, né, entra, volta do desuso, que é a detecção, né, da hipersensibilidade mediada por células, né, porque é uma resposta extremamente mediada por células. Como que a gente faz? A gente vai fazer um teste cutâneo, que é o que a gente chama de PPD, né? PPD, na verdade, são antígenos, né, purificados, proteínas purificadas da Mycobacteria tuberculose, né? Um preparado dessa solução, a gente já compra essa solução pronta e injeta na região cutânea lá, no tecido subcutâneo ali do paciente, e o paciente vai para casa, né? E com 48 horas, 72 horas depois, a gente vai fazer essa análise dessa hipersensibilidade, né, tardia, né, e vai ver se teve reação ali na pele. Né. Essa positividade da reação, onde a gente mede, né, o halo em diâmetros, mede ali aquele halo de reação. No momento que a gente injeta, a gente vai dizer onde injetou, então a gente faz a marcação no braço do paciente de onde injetou para poder fazer a leitura. E a gente mede aquele halo de reação. O que é que essa reação ela vai me dizer, né? Que o indivíduo ele teve contato com a bactéria. E a gente pode ter contato, vai ter contato com a bactéria, com os antígenos da bactéria, de duas formas, seja no momento de infecção, ou também quando a gente fez a vacinação, ou tendo contato com a bactéria, né, com pacientes infectados, mas eu não estou com tuberculose realmente. Então, esse é o grande problema do PPD, não está sendo tão utilizado,
né, na rotina para diagnóstico. Hoje a gente faz baciloscopia, faz outros testes, e tem testes moleculares agora, né, sendo desenvolvidos e sendo mais utilizados, né, do que os testes imunológicos para o diagnóstico da tuberculose. Então, como é que acontece? Se é uma reação extremamente mediada por células, né, no momento que eu injeto aqui o antígeno, ele então vai ser apresentado, né, e rapidamente aquelas células que já foram sensibilizadas, sejam numa vacina, né, ou seja, num contato prévio, ou seja, no indivíduo com infecção, realmente, elas então vão para aquela região onde tem aquele antígeno, vai ser recrutado, e eu vou ter ali uma inflamaçãozinha local. Aí naquele local de inflamaçãozinha, eu vou ter um dos sinais da inflamação, que é o edema, o rubor, e eu então consigo quantificar, né, a reação presente ali no braço do paciente. Certo? Então, uma das formas é um teste imunológico, porque eu vou avaliar a propriedade de célula imunológica, né, de células que estão ali ativadas, que vai ter essa reação positiva. Outro teste que tem sido utilizado, e normalmente para o que a gente chama de tuberculose latente, que é aquele indivíduo que tem, né, que tem a micobactéria tuberculose, que está ali presente nos pulmões, mas está de forma latente, né, que seria dessa forma latente. O indivíduo tem um micro-organismo, mas a infecção, a doença, ela está de forma controlada, onde mecanismos imunológicos estão controlando e mantendo aquele micro-organismo ali, e o indivíduo não está desenvolvendo a síndrome, né, a doença ali presente. O grande problema dessa doença latente, aquela doença que fica ali em um período onde não é desenvolvida, justamente é essa infecção latente, ela se transformar em infecção ativa. Então, o pessoal que trabalha com tuberculose, eles desenvolveram, né, um teste que a gente chama de quantiferon, né? E nesse quantiferon, o nome já diz, quantificar o feron, que é esse feron, o interferon gama, e como eu falei aqui no iniciozinho, né, que nessa doença a gente tem uma alta produção de interferon gama. Mas não é uma coisa inespecífica esse quantiferon. O que é que vai ter nesse teste? A gente vai coletar o sangue total do paciente, a gente coleta em tubo de heparina. Nesse tubo de heparina, né, eu vou fazer uma higienização, separo, né, os linfócitos, as células mononucleares, na verdade, bem parecido quando eu falei lá em imunodiagnóstico, quando a gente vai fazer a citometria de fluxo, tá? E aí, no momento que a gente vai fazer a citometria de fluxo, eu não falei que a gente faz a separação dessas... Deixa eu mostrar aqui. A gente fazia essa separação dessas células, né, mononucleares, então a gente consegue tirar a hemácia, tirar polimorfo nuclear, e eu deixo somente células mononucleares. E aí, no momento que eu deixo somente as células mononucleares, eu consigo, então, ter ali, né, linfócitos, vou ter monócitos também, né, mas principalmente aqueles linfócitos presentes. Eu, então, coloco aqueles linfócitos do meu paciente junto com antígenos específicos da micobactéria tuberculose, deixo os dois juntos, e aí, se forem, né, células que já foram sensibilizadas, né, que eu vou ter circulante, né, as células de memória, elas começam a ficar, elas ficam lá no baço, né, ficam lá nos linfonodos, mas também elas vão ficar fazendo vigilância. E aí, se eu tenho essas células ali que são sensibilizadas, que já tiveram contato com a micobactéria tuberculose, elas vão estar produzindo rapidamente, né, o interferon gama, muito mais rápido, né, do que uma célula que nunca viu a micobactéria tuberculose. E aí eu quantifico, né, unidades de interferon gama por ml, e aí a gente já tem
né, estabelecido do kit, quanto dá, né, de um paciente que não tem a doença latente e quanto dá, né, do paciente que tem a doença latente. E qual a importância disso? Justamente tratar esse paciente que a doença ainda está latente, né? Evitar que esse paciente seja um potencial transmissor, né? E tentar controlar a disseminação dessa bactéria. Então, a importância desse quantiferon, ele está associado, o pessoal de pesquisa utiliza bastante, eles têm tentado utilizar isso na rotina laboratorial, né? Está sendo inserido na rotina laboratorial, ainda é um teste um pouquinho caro e que precisa de mão de obra mais especializada, mas é importantíssimo para tratar esses pacientes que ainda tá com a doença latente, evitar que vire a doença ativa e, e que nessa doença ativa, além de gerar lesão, né, e um indivíduo debilitado, evita também que esse indivíduo seja um possível transmissor. Certo? Ok, gente? Então, falando ainda de micobactéria, né, a gente pode falar da micobactéria leprae, né, que vai causar a hanseníase. Indivíduo com hanseníase, ele pode ter manifestações clínicas onde ele vai ter lesão, né, por essas bactérias na pele e nervos periféricos, e ele pode gerar, né, uma neuropatia potencial, né, e gerar incapacidade, deformidades. Indivíduo com hanseníase, né, ele pode ter problemas sistêmicos, né, uma infecção sistêmica, e ele pode ter, né, perda de sensibilidade em diferentes regiões do corpo. Então, visualmente, a gente vê essas lesões cutâneas, lesões de nódulos linfáticos na pele, associados a infecções por essa bactéria. E o diagnóstico imunológico não é tão utilizado, mas pode ser utilizado, né, para ajudar, né, no diagnóstico clínico, né, sendo que o clínico, né, as biópsias da pele, né, a avaliação das micobactérias nessas biópsias são mais comuns, né, de serem utilizados. Mas no diagnóstico imunológico, a gente pode avaliar semelhante ao avaliação, né, do PPD, né, a gente pode também utilizar o Mitsuda, né, que faz injeção intradérmica de antígenos específicos para o Mycobacteria leprae, e eu vou ver a formação, né, de inflamação local, no local da inoculação, e vejo essa região edemaciada, aumento de células na região, e vão estar associadas, né, a uma hipersensibilidade tardia. Né? Normalmente a gente utiliza até 4 semanas para poder fazer a leitura dessa hipersensibilidade, e vejo essa região edemaciada e associo a uma infecção, né, pelo Mycobacteria leprae. Bem semelhante, a diferença é do tempo de leitura, mas a inoculação e como eu vejo a reação positiva é bem semelhante como no teste do PPD, que é utilizado para a Mycobacteria tuberculose. Em relação à detecção de anticorpos ou de sorologias, a gente pode utilizar, né, alguns anticorpos, avaliar anticorpos específicos para essa bactéria, utilizando um lipídio específico para a Mycobacteria leprae, né, que é o glipolipídio fenólico. Tá? Esse antígeno específico dessa bactéria a gente pode utilizar para poder produzir alguns testes imunológicos. Então, eu posso utilizar esse antígeno no ELISA, em algumas provas de aglutinação ou na imunoaglutinação, e aí eu detecto tanto o anticorpo da classe IgM quanto o IgG contra, né, esse antígeno específico do Mycobacteria leprae. Bastante utilizado também na rotina de pesquisa, tá? Não tanto a gente vê isso na rotina laboratorial, mas na pesquisa se utiliza bastante, né, para poder fazer triagem e tratamento de alguns pacientes, né, nos testes, nas pesquisas
em pacientes positivos. Ok? Também falando de bactéria ainda, né, a gente pode ter a infecção por Chlamydia trachomatis, né, que é o causador de doenças tanto no trato urogenital, e essa infecção urogenital ela pode se disseminar, né, gerando lesão de conjuntiva, como tracoma, conjuntivite, né, pneumonia normalmente em recém-nascido. Então, a mãe que tem infecção na região genital, ela pode passar para o bebezinho, né, então gerando doenças mais graves. Então, essa importância de eu detectar a presença de Chlamydia trachomatis. E aí a gente pode usar, né, pesquisar antígenos nas secreções, né, a partir de imunofluorescência, nos imunoensaios, tá, de ELISA, ou pesquisa, né, de ácidos nucleicos, aqui seria biologia molecular, ou avaliação de anticorpos específicos para, né, Chlamydia trachomatis, a partir das técnicas de imunofluorescência, de ELISA e de microimunofluorescência. Então, normalmente a gente vai pesquisar esses antígenos que podem estar, né, nas amostras do paciente, são antígenos específicos, né, como o LPS contido nessas bactérias e uma proteína que a gente chama de MOMP, tá? Que vai ser específica para a Chlamydia trachomatis e a gente pode detectar esses dois antígenos lá nas amostras do paciente, né? Ou utilizar esses dois antígenos, né, como antígeno para detecção dos anticorpos no meu teste. Esses anticorpos, né, podem ser detectados, né, tanto da classe IgG, IgA, né, IgM, IgA, porque pode estar por estar associado à região de mucosa, a região do trato urogenital, e a gente pode ter títulos de IgA aumentado, e aí eu avalio, né, a presença desses dois anticorpos em infecções utilizando aqueles antígenos específicos do paciente. Tudo bem até aqui quando a gente fala de bactérias? Para mim, sim. Tá tudo ok. Vamos lá.